A paz do Senhor. Vamos estudar hoje a lição número 9 da nossa revista de Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que tem por tema nesse trimestre a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Eu sou Janaína Bote, congrego na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje tem por título O Mistério da Unidade Revelado. O textual está em Efésios capítulo 13, versículo 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Eu te convido para pegar sua Bíblia e, se possível, um papel e caneta e anotar os versículos que nós vamos citar para, no momento oportuno, ler e meditar na palavra de Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 13, os versículos 1 ao 13. É importante, para entender melhor a lição de hoje, ter assistido, ter participado das lições anteriores. Mas eu destaco aqui a lição número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, se você não assistiu, procura no nosso canal, que essa aula está disponível. Por que eu destaco? Porque é a lição onde nós estudamos, então, Cristo, a reconciliação. Cristo unindo judeus convertidos e gentios convertidos em uma só família, em um só corpo, em uma só igreja, que é o assunto de hoje. Cristo, então, quando morreu por nós na cruz, quando ressuscitou, ele quebrou, ele derrubou a barreira do pecado que existia entre nós e Deus e também desfez a inimizade entre judeus e gentios. Sendo assim, então, criada a igreja invisível de Deus aqui na terra, a igreja eleita, uma só igreja. Embora existam diversas denominações, diversas placas de igreja, diversos nomes, mas a igreja de Deus, a igreja eleita, é uma só. Mas, embora seja uma só, não é uniforme, porque ela se apresenta de diferentes formas, de acordo com a multiforme sabedoria de Deus, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui na leitura em classe, Efésios 3, e versículo 10. Eu já citei então a lição 7, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus, e na lição 8 de semana passada, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui falando, né, que como família de Deus, que como igreja, nós estamos firmados, estamos sobre o mesmo fundamento, a mesma pedra de esquina que é Jesus. Então, Cristo une os gentios e os judeus, né, sobre a mesma pedra, sobre o mesmo fundamento. E aí, na lição de hoje, então, nós vamos estudar aqui que é esse mistério revelado. Se é revelado, não é mais mistério, mas vamos entender que Paulo está falando aqui sobre mistério manifestado, no versículo 13 especificamente. Então, mistério, do grego, mysterium, significa segredo, doutrina secreta. É aquilo que não é conhecido, que não foi revelado, que não aparece. Mas Paulo nos fala, então, que foi revelado. O que é, então, de acordo com Efésios 3 e 6? É a igreja. Esse mistério revelado é a igreja. E por isso que o título fala o mistério da unidade revelado. Então, o mistério da unidade é da igreja unida. Igreja una, que junta debaixo do mesmo Pai, diferentes povos, diferentes tribos, diferentes nações, diferentes línguas, que junta num só corpo gentios convertidos e judeus convertidos. Então, esse mistério é aquilo que não era revelado, aquilo que não era conhecido. No Velho Testamento não era revelado, era um mistério oculto, não se sabia o que era. Embora os profetas do Velho Testamento tenham feito menção sobre isso, conforme a gente lê lá em Gênesis 12 e 3, por exemplo, na chamada que Deus faz a Abrão,
Deus chama falando todas as nações da terra. Então ele já está falando, né? Já tem ali uma bênção prometida para todos. Depois de Gênesis 22:18, Isaías 11:10, 49:6, Isaías 59, Isaías 60, Malaquias 11, 1 e 11. Diferentes lugares do Velho Testamento, ou seja, por todo o Velho Testamento, nós vemos ali a menção sobre esse mistério que seria revelado. Mas o que é importante entender aqui é que os judeus, de uma forma geral, eles entendiam que as nações estavam inclusas nas promessas de Deus, mas de uma forma subalterna, de uma forma inferior a eles. Não junto no mesmo nível, mas sempre eles como superiores. E Jesus vem e desfaz esse pré-entendimento deles e coloca todos no mesmo nível. Somos todos iguais perante Deus. Não há acepção de pessoas perante Deus. E aqui sobre o mistério, eu quero chamar a atenção e ler Deuteronômio 29 e 29, que fala o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então é importante entendermos que a palavra de Deus hoje já foi toda revelada, está aqui, né? Nosso manual de fé. Se hoje vier alguém ou aparecer alguém com uma nova revelação, não devemos ouvir, não devemos dar ouvidos, não devemos acreditar, porque a palavra já foi toda revelada aqui. Né? Se foi revelado por Deus, está aqui já na palavra do Senhor. Né? Citei aqui esse versículo de Deuteronômio 29 e 29, mas tem outros versículos na Bíblia. E se não foi revelada, e tem alguém que aparece dizendo isso, que não foi toda revelada e que tem uma nova revelação, então não devemos sequer dar ouvidos para essa nova revelação, porque sabemos que não é de Deus. E conforme nós lemos aqui em Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas foram dadas a nós para que cumpramos todas as palavras. Então nós temos que buscar ler e conhecer a palavra de Deus, para entender, para conhecer essas coisas reveladas que estão aqui. E o incentivo para lermos a palavra de Deus e conhecer e seguir conhecendo e aprendendo mais de Deus, nós podemos ler em Oséias 6:3 e 2 Pedro 3:18. Oséias em específico fala para conhecer e prosseguir em conhecer, ou seja, é contínuo. Não devemos conhecer um pouco e parar, é contínuo. Aí, como eu falei, no Velho Testamento todo nós encontramos muitas menções a esse mistério. E os judeus, né, não tinham esse entendimento do que era, não tinham essa revelação. E Jesus vem então e completa essa revelação. Jesus é. Né, através de Jesus acontece então essa revelação, acontece essa concretização. Que é a igreja eleita. Ela só existe então a partir de Jesus. E foi revelado aos apóstolos e profetas no Novo Testamento, então. Paulo destaca, aqui no capítulo 3 de Efésios, Paulo coloca em destaque a sua condição de prisioneiro e como ele recebeu essa revelação do que é esse mistério, que é a igreja eleita. E em várias outras passagens, Paulo relata, né, sobre o seu apostolado, que ele não recebeu de homem nenhum, mas recebeu diretamente de Deus, diretamente, foi chamado diretamente por Jesus. Vamos ler Gálatas 1:1. É uma das referências que ele cita, não ser apóstolo por homem nenhum, mas Deus o chamou, Cristo o chamou. Mas uma importante que eu considero é essa de Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele falando que recebeu seu apostolado diretamente de Jesus, diretamente de Deus. E aqui ele continua nesse capítulo 1, falando que não prega o evangelho segundo homem nenhum, mas aquele que ele recebeu de Jesus Cristo, revelado por Jesus Cristo, no versículo 11 e o 12.
É importante nós entendermos, então, como é que esse ministério revelado foi dado aos homens. Sabemos que por nós mesmos, a nossa razão não alcança o entendimento da palavra de Deus, não alcança a revelação da palavra de Deus. O homem natural não tem essa condição, por mais inteligente que seja. Sabemos que para entender a palavra de Deus precisamos do auxílio do Espírito Santo. Vamos ler aqui 1 Coríntios 2, no versículo 14, que eu já comecei citando a limitação do ser humano. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se lermos aqui a partir do versículo 4, vamos entender então que o apóstolo Paulo fala que recebeu essa revelação do mistério oculto por Deus através do Espírito Santo. É coisa espiritual para ser entendida por pessoas espirituais. O versículo 13 fala assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É importante, então, ter uma vida espiritual, buscar uma intimidade com Deus. Como é que se busca, então, intimidade com Deus? Mais comunhão com Deus. Oração sem cessar e leitura da palavra de Deus. Orar pedindo. Paulo já orou aqui em Efésios, nós já estudamos isso nesse trimestre. Ele ora pelos Efésios convertidos, pedindo que o Espírito Santo revele para eles, dê entendimento das coisas. Está lá no capítulo 1 e o versículo 16 e 17. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós as minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos orar e pedir a Deus, pedir ao Espírito Santo que nos revele, que nos mostre, que nos dê entendimento da palavra de Deus. Sabemos que Deus desenhou o plano de redenção da humanidade antes da fundação do mundo, antes de que qualquer coisa existisse. Lemos isso em 1 Pedro 1,20, Isaías 46, 9 e 10. E esse plano de redenção já incluía, por fim, depois da reconciliação de judeus e gentios, depois da morte de Jesus, a ressurreição, depois da barreira de separação entre o pecador e Deus ser desfeita, depois de tudo isso, então surgiria esse novo povo, o povo de Deus, a igreja eleita. E sobre a igreja cabe a responsabilidade, né, de divulgar esse mistério de unidade, esse mistério de reconciliação feita por Jesus do gentio e do judeu, todos os homens, sem exceção. Lá em Apocalipse 5, no versículo 9, fala o seguinte: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, falando de Jesus, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus derramou seu sangue por todos, por toda a humanidade. Já lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É todos. Então, recai sobre a igreja, sobre nós, a responsabilidade de falar sobre isso para todos os que hoje nós chamamos de incrédulos, para todos aqueles que ainda não servem a Deus. Ninguém tinha imaginado antes, né, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, essa possibilidade de um só povo, de uma só família, de uma igreja única, una. Isso nunca havia sido cogitado. Sempre os judeus se colocaram acima dos outros. Mas então Deus vem com o seu amor, né, de tal maneira, e une todos debaixo do mesmo conceito, debaixo da mesma família, debaixo da sua mão poderosa, debaixo do seu amor, todos submissos a Deus,
num só corpo. Né? Podemos ler isso em Gálatas 3:28, Efésios 3:6, Colossenses 3. Entender que esse mistério é realmente a igreja eleita de Deus. Embora ninguém conseguisse imaginar isso no Velho Testamento, no Antigo Testamento, que seria uma coisa só. Deus uniu todos num só corpo, numa só igreja, não tendo acepção nenhuma, não fazendo distinção de ninguém, nem de classe social, nem de raça, nem de nada, porque Jesus derramou o seu sangue, conforme lemos aqui em Apocalipse 5:9, por todos, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas, todas as etnias, todos os povos. E é isso que é sublime, é isso que é maravilhoso e, embora seja maravilhoso, seja sublime, temos uma responsabilidade em cima disso. Que eu já citei, a responsabilidade de divulgarmos o Evangelho. Deus não foi pego de surpresa quando aconteceu o pecado lá no Éden. Deus já sabia de antemão que isso ia acontecer. Tanto é que o plano de salvação já havia sido articulado, já havia sido desenhado por Deus. A revista aqui nos traz, por fim, as riquezas insondáveis de Cristo. Né? Por fim, aqui na leitura em classe, Efésios 3, o versículo 8, o apóstolo Paulo fala assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Nós estudamos já essas riquezas lá na lição 2. Sabemos, então, que essas riquezas insondáveis de Cristo, elas foram cumpridas, foi tornado acessível por Jesus para nós na sua morte, na sua ressurreição, no seu sacrifício de cruz. E essas bênçãos sublimes, essas riquezas insondáveis de Cristo, elas já foram prometidas, elas já foram projetadas desde a eternidade. Então, que riquezas insondáveis são essas? Riquezas insondáveis de Cristo, que já foram projetadas desde a eternidade e estão acessíveis a nós através de Cristo, pela morte de Cristo, que estudamos isso lá na lição 2. Que bênçãos são essas, então? Sermos santos, sermos chamados de filhos adotivos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo, redimidos, recebermos a palavra da verdade, recebermos o Espírito Santo da promessa e termos a validade, termos a garantia das promessas de Deus. Essas são as riquezas insondáveis, abrangendo o que a revista fala de beneplácito da vontade divina. O que é esse beneplácito? É o bom propósito da vontade de Deus. Né? Então, diante do bom propósito de Deus, abrangendo, alcançando esse bom propósito de Deus, ele articulou, ele desenhou o plano de salvação e juntou todos os que aceitam a Jesus debaixo da mesma bênção, debaixo da mesma família, debaixo do que é chamado esse mistério revelado, que é a igreja de Deus. Então Deus articulou o plano, Jesus cumpriu esse plano e o Espírito Santo vem e convence o pecador a respeito desse plano de salvação. Já nos encaminhando então para a conclusão desse assunto, vimos que no Antigo Testamento os profetas fizeram menção a respeito desse mistério, mas eles não tinham ideia do que era, eles não conseguiam imaginar, alcançar o que Deus havia planejado. Vimos que isso já estava estipulado muito antes do pecado do Éden, já havia sido desenhado esse plano de redenção muito antes da fundação do mundo. E esse plano de redenção incluía juntar os dois povos, vamos chamar assim, os judeus e os gentios, num povo só, o povo de Deus, igreja eleita. Então esse mistério foi revelado ali no Novo Testamento, foi concretizado com Jesus
Sabemos então que esse mistério é a igreja eleita. Esse mistério somos nós. E sabedores desse mistério, sabedores do que significa ser igreja de Deus, povo eleito de Deus, temos então a responsabilidade de anunciar o plano de redenção para os que ainda não servem a Deus. Eu te convido então a fazer parte desse anúncio, a propagar o Evangelho de Deus através da sua vida, através daquilo que está à sua mão para fazer. Fale de Jesus, fale de Deus, fale da salvação de Deus em todas as oportunidades que puder, em todas as oportunidades que surgirem em todo o tempo. Não importa se em isolamento social ou fora do isolamento social, fale do plano de salvação de Deus. Nós temos uma responsabilidade de fazer isso, de proclamar as boas novas de Jesus. Somos o transporte das boas novas. O Espírito Santo é o que convence, mas nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho. Amém? Eu espero que tenha sido bem isso para você. Não tem o objetivo de esgotar o assunto, mas apenas de destacar os principais pontos de uma forma simples, de uma forma mais direta. E eu espero que realmente tenha sido bênção para você. Se gostou, curta e compartilhe, nos ajudando a divulgar mais da palavra de Deus. E até a próxima semana. Deus abençoe.